Filosofia e ciência são duas extraordinárias construções do pensamento humano. Cada qual na sua área de competência tem sido útil extremamente para o progresso do conhecimento, para o progresso da lucidez. A ciência, com o seu trabalho mais específico no campo de investigações empíricas da realidade, e a filosofia, elevando o padrão de racionalidade do pensamento humano na discussão dos elementos que formam a realidade e na elaboração de princípios metodológicos com bases lógicas para abordagem adequada e eficaz dessa realidade. Ciência e filosofia trabalham colaborando uma com a outra, não há razão para pensar em rota de colisão nessas duas esferas de compreensão da vida. Cada qual deverá atuar na sua área específica de competência. Há um momento em que a filosofia não pode substituir a ciência e há um momento em que a ciência não pode substituir a filosofia. Elas podem andar lado a lado e uma contribuindo com a outra para o avanço e o progresso da inteligência do ser humano atuando nas perspectivas da vida social humana. Mas quais seriam as diferenças? Eu me proponho nesta hora estar investigando esse aspecto, levantando algumas questões importantes quanto a isso. Quais seriam as diferenciações a serem estabelecidas entre a ciência e a filosofia? No primeiro momento, é preciso dizer que a ciência é um conhecimento que herdou da filosofia um nível de argumentação chamado argumentação racional. Um tipo de argumentação caracterizada basicamente, especificamente, por priorizar a razão como um papel de vanguarda no processo de sistematização das ideias. Então, há um nexo aí entre filosofia e ciência, que é o nexo da argumentação gerado pela argumentação racional. Essa forma de pensar que argumenta a partir do legado e da força e da especificidade da razão é uma herança bem típica do mundo da filosofia para os outros campos do conhecimento. E não seria diferente no que diz respeito à ciência. Mas haveriam algumas diferenças básicas que devem ser mostradas, que devem ser evidenciadas, que devem ser colocadas. Primeiro, a ciência ela tem um horizonte de ação demarcado pela questão das demonstrações empíricas. Então a ciência trabalha a partir desse fato, a partir desse dado. A ciência é uma ação da inteligência no mundo das experiências empíricas, das ações imediatas do pensamento, experimentando realidades a partir da própria realidade, dos objetos da realidade, para extrair dessa relação da inteligência com a realidade um conhecimento adequado sobre a realidade. Enquanto a filosofia já trabalha com conceitos que prescindem essa questão de uma experimentação. Ela tem outros alvos a serem alcançados. A filosofia não se deixa estar prisioneira desse imediatismo de relação da inteligência e a realidade. Compreende que esta é uma questão importante, o pensamento deve atuar também dessa forma, a partir do elemento da experimentação, e a ciência está aí para comprovar o valor que isso tem. Quando se estabelece alguns critérios de abordagem da realidade, permitindo que essa realidade possa determinar alguns aspectos da sua própria compreensão, isto é válido, isto é necessário, isso é imprescindível, mas a filosofia lida também com outros elementos que são elementos de maior abstração, como a própria questão da composição do pensamento, uma discussão sobre o papel da consciência, uma elaboração de um entendimento sobre o sentido que representa a inteligência em si, e temas que estariam fora de uma possibilidade de observação empírica, os temas relacionados às grandes interrogações
sobre o que somos em termos dessa interioridade humana complexa, ou sobre a realidade de um destino eterno, ou sobre a questão relativa à existência de Deus. Então, tudo isso não seriam temas propícios para uma abordagem científica, mas são propícios temas para a abordagem filosófica. Então, há na ciência uma questão de demonstração empírica acerca daquilo que ela se propõe a apresentar como verdadeiro, enquanto que a filosofia, respeitando essa dinâmica mais específica da ciência, vai além quando discute a própria questão do que é a ciência, dessa possibilidade do exercício científico e que forma de pensamento e de exercício de razão é esse chamado ciência. Então é uma discussão que coloca as questões num plano metateórico, um debate sobre as próprias teorias. Então a filosofia está nessa vanguarda aí de criar as condições, os parâmetros necessários para uma ação do pensamento e para uma ação da inteligência. Esse é um primeiro elemento. O segundo elemento a ser citado aqui agora seria o fato de que a ciência olha a realidade tangível. A ciência é ciência daquilo que se observa. Ciência é um conhecimento daquilo que se observa, daquilo que se toca, daquilo que é alcançado pelos sentidos. Enquanto a filosofia tem dentro dela uma perspectiva metafísica, de abordagem das dimensões metafísicas. Ela considera esse campo como um campo importante também de ser investigado e ser analisado, porque faz parte daquilo que o humano é, faz parte daquilo que o humano produz, faz parte daquilo que o humano se relaciona. O ser humano se relaciona com dimensões metafísicas, transcendentes, ele não vive apenas numa dinâmica do imanente, o transcendente se coloca para ele como um construto de concepções acerca da vida e para muitos como uma realidade que se coloca tão concreta e tão necessária e tão imprescindível quanto a realidade alcançada imediatamente pelos sentidos. E a filosofia não quer ignorar, portanto, essa fronteira, não quer ignorar esse espaço de possibilidade do humano construir sentidos existenciais e pensar a vida. Portanto, há na ciência uma dinâmica mais específica de observação da realidade tangível, enquanto na filosofia há uma perspectiva que vai além desse mundo sensível, desse mundo alcançado pelos sentidos, para algumas reflexões mais abstratas acerca do papel do ser humano no universo e tudo aquilo que lhe diz respeito. Avançaremos um pouquinho mostrando algumas outras considerações que separam o mundo da ciência do mundo da filosofia.